Olá, amigos da TV Mundo Maior. Uma semana se passou e, como prometido, aqui estamos. Parece que na semana passada nós mais confundimos do que explicamos e prometemos a você, por respeito à sua audiência e o seu auxílio de todas as formas, para que o êxito desse programa leve informações que facilite a compreensão e, ao mesmo tempo, a aplicação desses conteúdos. Então, a Deus, ao Cristo, à espiritualidade, a você, telespectador, ao Gilmar Lopes, mais uma vez agradecemos pela presença, ao nosso irmão Gaspar. Eu quero saber depois de onde está o Belchior e o outro amigo lá, se eles não vieram, o Gaspar Cândido. Então, vamos num papo mais descontraído hoje, vamos tirar um pouco das tensões, vamos trabalhar com uns parceiros diferenciados que vocês vão ver que vai aparecer no cenário, para entender a anatomia do espírito e a sua fisiologia simultaneamente. Nós tivemos o início, o mecanismo da consciência, um mecanismo muito complexo, até porque o psiquismo humano, segundo Joana de Ângeles, tem a idade do universo, ou seja, de 13 a 15 bilhões de anos. O corpo biológico com 3 bilhões e 800 milhões de anos. O cérebro físico com 500 milhões de anos. A inteligência, 200 mil anos mais ou menos. A razão, mais ou menos 10 mil anos. E a intuição, estamos começando agora nós, a maioria dos humanos. Já tem seres que estão na dianteira, que estão há séculos, há milênios no exercício pleno da intuição. E nós vamos, então, tentar minuciar o que foi elaborado no programa passado para que fique palpável, porque conhecimento sem compreensão e compreensão sem vivência quase de nada serve. Por isso, nós vamos estudar e, em cima desse estudo, pensar, raciocinar, duvidar até daquilo que não compreendemos, indagar e depois chegar a um consenso e experimentar a nossa vida diária para que possa não só a compreensão da consciência, dos seus potenciais, da sua expressão, da sua mente, dos seus veículos de expressão como o perispírito, o universo biológico, fique mais palpável. Nós, como alma encarnadas, é um fragmento dessa consciência, uma fração dessa consciência. E eu poderia começar mostrando para você, aqui no nosso cenário, não precisaria ir longe. Vamos pegar aqui, né, Gilmar? Então, a consciência, se nós fôssemos compará-la a essa flor, então a totalidade aqui seria o espírito, a nossa consciência. E cada pétala, uma personalidade. Mas nós queremos fazer a coisa ficar um pouco mais fácil, né, Gilmar? Então, nós vamos deixar aqui no cantinho, né, pode ser aí, nós vamos colocar para cá os livros. Nós vamos lançar mão aqui das nossas amiguinhas e o Gilmar vai segurar aqui nas mãos. Aqui está o espírito, a totalidade. E dentro do espírito nós vamos ver que existem várias dimensões que são as nossas personalidades, os nossos veículos de expressões. Então, o espírito é a síntese dos bilhões de anos de experiências vivenciadas desde a nossa origem, do instante conceptual, como princípios inteligentes do universo. Então, dentro dele é o que nós chamamos de Cristo interno. Ele, o Deus interno, e agora dentro, o Cristo interno. Então, está aqui o espírito e aqui o Cristo, por meio do qual ele irá se expressar, segundo Joana de Ângeles. Então, o espírito, a consciência, se expressa através do eu superior, que normalmente chamamos de o Cristo interno. Então, vamos deixar o espírito aqui na mesa. E agora, dentro do Cristo, nós vamos encontrar a nossa mente. É o instrumento por meio do qual ele vai comunicar-se com o eu individual. Então, está aqui a mente, um instrumento ou laboratório, né, por meio do qual esse Cristo interno vai expressar-se. E nós sabemos com vários autores que essa mente, como instrumento de expressão e de manifestação da consciência, é o ponto de encontro da alma encarnada com o Cristo interno, que, segundo
o que nós vemos com Carlos Torres Pastorino, este Cristo interno é o mentor, o anjo da guarda, o guia espiritual da alma encarnada. Só que o ponto de encontro é a mente. Quando vamos orar, quando vamos meditar, quando vamos raciocinar, nós vamos para lá em primeiro lugar. Então a mente, dentro dela, tem o que nós chamamos de alma, que é o elemento que nós vamos trazer do espírito para animar o perispírito e o corpo físico. Então o espírito, o Cristo interno, a mente, a alma encarnada. E nós vemos que esta alma encarnada, ela precisa de veículos de expressão. E nós vamos ver, dentro desta alma encarnada, o universo perispiritual. Então agora nós já temos o espírito, o Cristo interno, a mente, a alma encarnada, o seu universo perispiritual. Então a consciência, o Deus interno, vai expressar-se através do Cristo interno e elaborar por meio da mente algo para que a alma encarnada possa executar com auxílio do perispírito, agindo no corpo físico. Então agora nós vamos relembrar bem compassado com Joana de Ângeles. Ela informa que o corpo físico, todo ele está mergulhado dentro do perispírito. Por isso, ele é menor do que o próprio perispírito. Porque o corpo físico inteirinho, as suas células, está mergulhado dentro do universo perispiritual. E o universo perispiritual, ainda segundo ela, está mergulhado inteirinho dentro da mente. A mente, segundo ela, é uma emanação da consciência, ou melhor, da alma encarnada. Para ser mais exato, a alma encarnada é a consciência geradora desses dois universos com auxílio da mente. A mente é uma emanação da consciência. Só para que possamos mencionar. Então a consciência expressa-se através de um Cristo, que é uma fração de sua consciência, assim como comparação com Deus e o Cristo cósmico, instrumento por meio do qual a consciência cósmica se expressa. E agora vemos que esse diretor da alma, da personalidade encarnada, vai expressar-se por meio da mente, por meio da alma encarnada e seus veículos de expressão. E o próprio universo biológico é composto de sistemas, algo menor ainda do que ele. Então está aqui o universo biológico, os seus sistemas, cada um com um estado consciencial, com uma função e etc. Cada sistema, por sua vez, tendo dentro deles os seus órgãos. Aqui estão os sistemas, aqui cada órgão dentro de um sistema. E cada órgão nós sabemos que é constituído de tecidos. Então está aqui a representação dos órgãos e ao mesmo tempo a representação dos tecidos. Os tecidos que compõem cada órgão e ao mesmo tempo o elemento ou as células, para ser mais exato, que compõem os tecidos. Isso é uma configuração didática mais simples, mas vamos fazer um pouquinho mais complexo, ainda segundo Joana de Ângeles, no outro momento, para ficar mais claro a ideia. Agora, o espírito, o Cristo interno, o eu individual. Então ela fala que em sentido profundo, o espírito vai expressar-se através do eu superior, que é o Cristo interno, para enfrentar no eu individual as experiências de suas personalidades já vivenciadas que ele quer aprimorar. E o centro da consciência individual é o eu pessoal, que é a alma encarnada. E agora vamos deixar a alma encarnada aqui como centro da consciência individual e como o mentor do eu individual, o Cristo interno, e como o Deus desse universo, o Espírito.
E vamos ver então a alma encarnada expressando-se por meio da mente. Agora uma configuração mais didática e mais fácil de mais fácil compreensão. A alma encarnada vai expressar-se por meio da mente. A mente vai atuar no universo perispiritual, este no corpo biológico, com seus sistemas, com seus órgãos, com seus tecidos. Vamos mais uma vez bem devagar. Então, o espírito, a síntese de todas as nossas vivências, os mais de 13 bilhões de anos está aqui sintetizados. Dentro dele, os Cristos, assim como existentes também no cosmos. O instrumento por meio do qual, não sei se você lembra quando Jesus falou, não sou eu quem faço as obras, o Pai as realiza através de mim. Naquele momento, como representante do Cristo, é o equivalente, não sou eu, o Cristo, quem faz as obras. O Deus Espírito as realiza através de mim. Então ele se expressa através do Cristo e vai atuar no eu individual, que é o laboratório, o ambiente de trabalho, onde as experiências das personalidades já vivenciadas vão circular. Só que o centro dessa consciência individual é a alma encarnada. A alma encarnada é uma fração dessa consciência pura, é um ponto de autoconsciência pura, segundo Joana de Ângeles, não passa de um fragmento do espírito, segundo Leon Denis. Então ela é o centro da consciência individual, deveria ser a consciência da personalidade. E esta alma encarnada vai expressar-se por meio da mente, o laboratório no qual, por meio dos pensamentos, que é uma expressão da consciência, que vai viajar até o universo mental e vai ficar à disposição da alma para trabalhar os conteúdos do eu individual com auxílio desse Cristo interno, que é o gerente dessa personalidade atual. E aqui nós vemos os veículos de expressão: o perispírito, o corpo físico, seus sistemas, seus órgãos, seus tecidos. E vamos facilitar ainda um pouco mais, para ver como que isso se dá no nosso dia a dia. Então, quando acontece alguma coisa no universo biológico, nós vamos sentir isso de alguma forma em nosso perispírito e até no universo mental. Nós, como almas encarnadas, atuando no eu individual, como centro da consciência, então nós, o eu individual, a consciência, que vai ser a consciência central do eu individual, a própria mente, o perispírito, o corpo físico e seus sistemas, órgãos, etc., esse conjunto nós chamamos de a personalidade. Então vamos de novo. O espírito é a síntese de todas as personalidades. O Cristo interno é o gerente desse micro-universo, dentro dele. Isso é só uma das realidades. Ele se expressa ou tem manifestações de incontáveis personalidades com essa configuração que eu estou mostrando. E além disso, as interações entre uma e outra, a troca de comando desde o Cristo, esse laboratório chamado eu individual, parte das experiências que estão sendo vivenciadas neles podem ser substituídas, porque essas experiências, Joana de Ângeles chama de o ser humano, é um conjunto de experiências que lhe forma o caráter, a personalidade. Então esse conjunto de experiências que vai formar o caráter dessa personalidade tem como consciência gerenciadora a alma encarnada, que quando ouve o seu Cristo interno, o seu Deus interno, tudo fica muito fácil. E é o que nós chamamos de mediunidade interna, que está ao nosso serviço a intuição. A intuição é a vivência que se tem do Evangelho. Quanto mais puro, quanto mais nobre, quanto mais desinteressado o amor que dedicamos aos nossos semelhantes, nós construímos esse mecanismo de interação entre a alma encarnada. Segundo Carlos Torres Pastorino, a intuição nos liga, nós, a alma encarnada, com a nossa consciência. Então nós vemos que se eu souber o que sou e como interage as minhas próprias camadas vibracionais conscienciais, tudo se torna muito simples e muito fácil. Porque esse espírito está em conexão com o Cristo, com Jesus.
Então são inesgotáveis as possibilidades, porque nós fazemos parte da consciência de Jesus. Somos células do seu corpo, desse governador planetário. Então ele está como consciência que gera, nutre e norteia a nossa própria consciência. E ao mesmo tempo esta consciência está em cada uma dessas partículas, como no processo da consciência cósmica, onipresente, onisciente e onipotente. Então, segundo Allan Kardec, o espírito sabe o menor movimento de uma de suas células, de seus tecidos, dos seus átomos, de cada partícula, conforme está na obra A Gênese. Então, se ele sabe, e eu, como alma encarnada, não sei, a primeira coisa que eu precisaria conhecer, que é o que Allan Kardec fez a partir de 1859, era conhecer o espírito, como na época foi falado, o nosso espírito. Então ele começou a evocar nas reuniões mediúnicas, esta alma encarnada manifestava-se noutro médium para receber a sua consciência. Não é interessante? Porque essas experiências foram feitas não só por Kardec, Leon Denis, Gabriel Delane, Gustave Gelei, quase todos aqueles cientistas, filósofos, pesquisadores da doutrina dos espíritos na época. E não só perceberam a troca de espíritos no comando de suas personalidades ou almas encarnadas, esse universo que nós chamamos do perispírito até o corpo biológico, sendo mudado de dono, às vezes até da mente, até certo ponto, e não percebemos isso acontecer no nosso dia a dia, porque o espírito pode enviar uma outra personalidade, um outro Cristo interno, para gerenciar essas situações, e é o que ocorre no dia a dia sem que a gente perceba. Eu não sei se ficou mais confuso do que clareou, Gilmar, mas agora vamos interagir, vamos deixar as nossas filhas aí à disposição e vamos ver o que nós chegamos daqui para frente. Bem, Sebastião, primeiramente, novamente obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, com o Gaspar, né, toda essa equipe. Eu acho que agora deu uma clareada muito boa, ficou de forma bastante didática e pelo esse ampassant que você deu para nós aqui, você abre um leque muito grande de conhecimentos. Você estendeu realmente tudo que nós falamos no blog, no programa passado, certo? Para um outro nível de interação, de hierarquia, certo? De existencialismo, enfim, que, creio eu, precisa o ser humano sentir isso mais profundamente dentro de si. Essa sua interação e integração com todas as forças do universo, com o seu próprio espírito, com o seu Cristo interno, bem como com o Cristo planetário, certo? Para que a gente possa galgar um caminho, vamos dizer, um pouco didático, né? Vamos partir agora, buscando o tema do dia de hoje, a formação do espírito. Que é a sua fisiologia. Que é a sua fisiologia, justamente. Justamente. Sebastião Camargo, desde o início da formação do espírito, certo? Sempre nós passamos pelos reinos inferiores, comandando os elementais, participando em interação, em aprendizado, em experiência desses reinos, certo? Como também já fomos comandados nesses reinos inferiores. Galgando ao reino nominal, né? Vamos dizer, onde a gente adquire o livre-arbítrio por excelência, por assim dizer, a gente vê que o ser, então, passa a compartilhar, ainda de uma forma inconsciente, da sua interação com esses meios, com esses reinos infrahuminais. Nós estamos num momento planetário, onde a gente vê, pela sua obra e por um conjunto de outras aí também, um chamamento à comunidade, à sociedade planetária, não só encarnada como desencarnada também, para que tenham consciência dessa interatividade entre nós e entre tudo aquilo que nos rodeia, entre tudo aquilo que do qual nós vamos nos alimentar, certo? E eu gostaria que você deixasse bem claro aqui para todos nós, como esse processo de busca, certo? De interação, de alimentação,
que a gente faz ainda de uma forma inconsciente, porque isso está muito enraizado em nós, a questão do alimento somente como um suprimento físico. Mas a gente não se dá conta, a gente não tem a real noção de que esses elementos que nós estamos adquirindo, esses princípios de vida que nós estamos adquirindo, eles farão parte de nós, e aqueles que comungarem conosco, aqueles que evoluírem conosco, sintonizarem-se conosco no nível superior, nos acompanharão na nossa jornada evolutiva, não só nessa vida, como em outras mais. Então, da matéria orgânica, certo? Dos reinos mineral, vegetal, animal, nessa aquisição desses elementos que fazem parte do nosso corpo, qual o caminho que nós temos que ter para com esses alimentos para que eles se tornem matéria psi? Isso depende da nossa vontade, da nossa interação com eles, porque eu acho imprescindível que isso fique bem claro, porque esses alimentos podem nos trazer saúde. Isso aí eu acho que já sobressaltou da sua obra, mas eles vão ser parte de nós, nesse conjunto aqui. Então eu gostaria que você pegasse de uma forma didática, nessa hierarquia do espírito, aonde os elementos vão galgando, passo a passo. Então vamos lá, vamos fazer de novo. Então nós vamos agora fazer uma nova configuração aqui com as nossas amiguinhas para facilitar essa didática. Se nós lembrarmos na questão 613 do Livro dos Espíritos, em conexão com a questão 23 da mesma obra, nós vamos ver na questão 23 o que é o Espírito, ou o que é o Espírito, o princípio inteligente do universo. E nós vemos na questão 613, Allan Kardec fazer 3 interrogações num dado momento. Qual a origem do Espírito? Do que ele se constitui? Ele é uma porção de princípios inteligentes individualizados? E mais para frente. Cada ser organizado de acordo com a obra que deseja construir e a capacidade que tem os seus órgãos em trabalhar esse energismo, assimilam uma porção de princípios inteligentes. E nós vemos que esse princípio inteligente, vamos agora nominá-lo aqui, esse menorzinho. Aqui está o princípio inteligente do universo, o espírito na origem, o elemento que nasceu da matéria primitiva, aquela matéria que narra a questão 22A do Livro dos Espíritos. Então pode-se dizer que a matéria é o laço que prende o espírito, o instrumento do qual ele se serve e ao mesmo tempo no qual exerce uma ação. Nós vemos que ele está ainda naquele oceano do psiquismo e ainda não destacou como um fascículo de luz, conforme Viana de Carvalho, Joana de Ângeles e vários outros autores informam-nos. Então esse espírito destaca da matéria primitiva de onde ele saiu, que nós chamamos também de psiquismo divino. Então está aqui um fascículo de luz que destacou-se dessa matéria. E vamos imaginar aqui no momento agora que Deus é o elemento que o expressou, nós sabemos disso, que é uma expressão da consciência cósmica, esse fascículo de luz. Então está aqui, saiu dessa unidade que se torna variedade. Allan Kardec coloca isso na obra Gênese. Deus é unidade e ao mesmo tempo variedade. Ao expressar-se por meio do seu psiquismo, amor ou evangelho, nasce o princípio inteligente do universo, que ao unir-se a outro, 2 ou mais, segundo Jesus, aonde houver 2 ou mais, aí estarei, porque a consciência organizadora desses elementos, no nosso caso, é Jesus. Antes de nós existirmos, ele já existia. E antes não fomos nós, como princípios inteligentes, que o escolhemos. Ele nos escolheu. Imagine ele assimilando esses elementos. 2 ou mais forma a unidade que nós chamamos de matéria elementar. Está aqui o segundo elemento dessa trajetória. Como princípio inteligente, recém-saído da matéria primitiva, ele age na matéria, usando-a como agente intermediário. Com isso, contribuindo para que outros espíritos se formem ou se transformem essa matéria em princípios inteligentes do universo. O Gaspar quer... Está confuso, Gaspar? Aproveitar o gancho. Vamos lá. O agente intermediário, aonde ele fica? O agente intermediário, ficou aqui uma matéria virtual, é a matéria de onde saiu o princípio inteligente do universo. Então, na questão 22A do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta:
O que devemos entender por matéria? Porque já que a matéria tangível não era a matéria que existia de fato, nesse sentido mais profundo. Pode-se dizer que a matéria é o laço que prende o espírito, o instrumento do qual ele se serve e ao mesmo tempo do qual exerce uma ação. Então a matéria primordial que nós chamamos de psiquismo divino. Então esse espírito destaca desse psiquismo divino, que é uma emanação de Deus. Aqui está representando Deus. Então agora nasce o espírito, o princípio inteligente do universo, como um fascículo de luz desse psiquismo divino. E quando ele atua nessa matéria da retaguarda, como está na questão 25 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona na questão 24, primeiro se inteligência e espírito não era sinônimo. Fala, não, a inteligência é um atributo do espírito, mas estava falando desse espírito, e não um sinônimo. Na questão 25, é necessário que o espírito se ligue à matéria de onde ele saiu? Sim, para que a sua inteligência se manifeste na matéria. 25A, entre parênteses, para que não houvesse confusão, ele coloca lá. Nós estamos falando do espírito, princípio inteligente do universo, e não da individualidade que tem o mesmo nome. Então aí situou, nós estamos falando do espírito, princípio inteligente, e estamos falando de uma matéria que o antecede, de onde ele saiu. E essa matéria, agora transformada ou individualizada em princípio inteligente do universo, quando esse atua na matéria, traz mais um parceiro, quando une dois ou mais, forma o que nós conhecemos de matéria elementar, ou a consciência elemental como consciência organizadora. Então, dois princípios inteligentes, juntando-se à consciência desses dois, nós chamamos de força criadora ou matéria elementar, ou consciência elemental. Sozinho, ele é um princípio do inteligente atuando na matéria primitiva. Juntos, forma uma consciência chamada matéria elementar, elemental ou força criadora, que é a consciência ou síntese dos dois juntos. Duas unidades dessa consciência ou matéria criadora ou consciência elemental formam o que nós conhecemos como a estrutura do fluido ou energia universal. Então, quando Allan Kardec, na questão 29 do Livro dos Espíritos, já que ele já havia questionado sobre matéria, sobre espírito, na questão 27 ele fala, existem dois elementos gerais, a matéria e o espírito? Sim, acima de tudo, Deus, de onde ambos saíram. Mas na questão 28, ele faz o questionamento, a resposta não é respondida, a espiritualidade pede para que ele se entenda o que ele quer dizer com as palavras e depois fazer a pergunta. Mas ele raciocina e coloca uma notinha. Se esses dois elementos, matéria primordial e espírito, vêm ou não de um único elemento, é o que não sabemos. Só que mais tarde ele fica sabendo que ambos, elemento único, seriam expressões da consciência cósmica. E agora ele questiona de novo na questão 29. A ponderabilidade, aquilo que se pode medir, que se pode pesar, é um atributo essencial da matéria? De novo ele fala, da matéria que você conhece, sim. Mas não da matéria primitiva, que é a base do fluido universal. Então agora vemos que esse princípio inteligente, num dado momento, se transforma em fluido. E aí bastaríamos algumas questões, como na Gênesis, no capítulo 6, para perceber que só existe um único elemento, a matéria cósmica. E já que estamos falando dos fluidos, propriamente dito, naquele momento Galileu fala, tudo que existe na natureza é formado de uma porção dessa energia. Então isso está em perfeita consonância com o Livro dos Espíritos, quando ele começou a falar que o espírito, individualidade, era uma porção de princípios inteligentes individualizados. Está mais ou menos até aí? Que é o plasma divino. O plasma divino, o aço do Criador, a força nervosa do todo sábio, como André Luiz menciona. Só para fechar. Vamos lá. Essa criatura, Princípio inteligente do universo. quando ela se agarrou materialmente, foi no fundo do mar ou na terra? Então, aguenta aí porque está longe ainda o negócio aí. Respira fundo e fica tranquilo aí que já chegaremos lá. Agora aqui ela já está a comunidade da energia universal, o que nós chamamos de fluido universal. Ela vai passar por metamorfoses incontáveis e transformar-se em matéria mental. E essa matéria mental, segundo André Luiz, na obra Libertação,
é composta de seres inferiores inumeráveis em processo de evolução. E é essa matéria mental que vai transformar-se nas linhas de forças, nos bósons, nos leptons, nos quarks, nos bários, nos mesons, todo o universo subatômico que vai compor o que nós chamamos de bioenergia ou o princípio vital. Então agora está aqui a matéria mental e mais tarde então vai nascer o princípio vital, que é a junção dessas incontáveis forças. Esse princípio vital é que vai transformar-se nos átomos físicos. Agora que vai ser composto os oceanos, que é o reino mineral, certo? A própria Terra e tudo que nela existe. Então agora está ali os átomos, que vai unir-se com outros átomos para formar moléculas. Agora vai nascer tudo que existe inicialmente no planeta, nós chamamos de minérios. Porque o núcleo do planeta é constituído de um único cristal, um único, que ele vai saindo e transformando-se lá na periferia, quando os vulcões sai o magma, aí divide em 4 rochas básicas. E dali, exato, e vai transformar-se em terra fértil e depois vai começar esse contexto. Então nós vimos aqui agora, vai começar a formação do reino mineral. E não vamos complicar por enquanto nesse primeiro momento. O reino mineral, além de adquirir todos os estados conscienciais que o antecede, uma síntese, ele vai trabalhar muito intensamente a força de atração, repulsão e começar a sensibilidade. Porque o elemento mais sensível que eu conheço no reino mineral, a água, por exemplo, que em meio segundo pode transformar-se num potente medicamento ou num mais perfeito alimento. E agora, além da sensibilidade, a força mecânica no mineral, nós vemos que o vegetal vai trabalhar essa sensibilidade e a seiva no vegetal já é o nosso sistema nervoso embrionário para o homem, segundo Joana de Ângeles. Então, a seiva no vegetal, que basicamente é água, já está transformando-se, começando a esboçar os primeiros rudimentos do sistema nervoso que hoje gerencia o nosso corpo humano. E o reino vegetal, não só a sensibilidade exercitada, o instinto. Porque tem plantas que capturam animais vivos. Mortos, elas não aceitam. Porque elas querem a força vital desses animais como consciência organizadora do seu reino para fazê-las avançar para o reino animal. É como se pedisse missionários do reino animal para encarnar lá e acelerar o seu processo. Então elas têm instintos. E esses instintos da planta, já agora no reino animal, com sensibilidade, além do instinto, agora o animal tem também a inteligência. E olha que tem animal, além da inteligência, já está esboçando algo muito maior do que a inteligência na atualidade. Sentimentos bem nobres em relação ao próprio ser humano. Mas nós sabemos que a consciência humana interage com o animal. Mas depois nós vamos fazer um segundo trajeto disso. Então está aqui o reino animal, além da inteligência, dos instintos, da sensibilidade e etc., que foi angariando nesse trajeto, agora entra no reino pré-humano. E no reino pré-humano, que sintetiza todos esses estados da consciência, agora é o que Allan Kardec classificou de duendes, diabretes, gnomos, os seres da floresta, espíritos elementares e etc, etc. É nessa fase que se prepara o perispírito para o reino humano? Para o reino humano, sim. Agora, esses seres pré-humanos já são seres híbridos. Ora manifestam como perispírito, com corpo energético, invisível aos nossos olhos, ora tangível, corpo biológico. Então, ao mesmo tempo, ele manifesta os elementos princípios vitais do duplo etérico, que ali está mais o duplo etérico como princípio vital, como energia, o que nós chamamos de fluido vital, e energia vital em si. O princípio vital é que vai formar os átomos. O fluido vital que vai mantê-los na sua integração e nutrição. E a energia vital como a energia que organiza e mantém. Então o perispírito desse pré-humano está mais nesses 3 estados. Mas ainda como pré-humano, antes de humanizar, ele constrói o mental e o emocional inferior.
já aquele primeiro núcleo do perispírito que vai nos acompanhar para a eternidade. E agora, quando isso está pronto, o mecanismo da razão se consolida, ele se humaniza. Só que ele tem a superioridade sobre todo esse universo da retaguarda. Mas agora imagine aqui como espírito e não mais como Deus. Porque nós podemos estar emanando da nossa consciência também elementos muito próximos do princípio inteligente. Porque quando nós pensamos, a nossa consciência, por meio do pensamento contínuo, segundo André Luiz, transforma-se em bioenergia. Então, no mínimo, seres muito próximos ali do mundo subatômico. E essa bioenergia pode formar tudo isso em nós, até os seres pré-humanos em nós. Nós também somos deuses. Imagem e semelhança. Imagem e semelhança do Pai. Então, nós também somos co-criadores. E aqui agora nós vamos ver nesse universo, entre um estado e outro, entre o espírito e o que ele pode emanar, até seres pré-humanos que ele compõe em si, a nossa interação com os reinos, para falar da alimentação que você puxou. Vamos ficar só na alimentação nesse programa para não confundir. E depois a gente vai expandindo no outro. Então agora eu vou só puxar um gancho em se tratando de alimentação com Gibran, Khalil Gibran. Um único átomo contém todos os elementos da Terra. Então imagine um único átomo, Gaspar, conectado com toda a Terra, recebendo seres de todo o planeta simultaneamente. Uma única gota d'água tendo todos os elementos do oceano. Uma única gota d'água. E um único movimento da mente, nós vimos lá um estado mental, o laboratório, todas as leis da vida. E agora lembramos com André Luiz, existem princípios, existem leis, tanto para o universo microscópico quanto para o universo macrocósmico. Então agora nós vamos ver num átomo, componente de uma estrutura de uma molécula, que vai compor uma célula da nossa batatinha. Só que esse átomo, essa molécula, essa célula constante na batatinha, além de ter elementos do mundo dos pensamentos, da consciência, que eu posso, como lavrador, como agricultor, estar pensando e emanando do meu próprio universo, da minha consciência, por meio da minha mente, dos meus veículos de expressão, e só com esse estado de consciência eu já interfiro na estrutura da Terra e altero, fantasticamente, segundo André Luiz, a estrutura da Terra que eu vou cultivar os morangos, por exemplo. Então essa Terra já não é mais só a Terra com a síntese de seres de toda a espécie. Porque na Terra está a presença da água, está a presença do ar de alguma forma, a presença da luz. Agora eu estou interagindo no mínimo com esses 4 universos dimensionais e trazendo estados da minha consciência para interagir e acelerar o processo desses elementos, desses seres. E eu vou lançar a semente na Terra e ela vai transformar terra, água, ar e luz em consciência do seu universo, orientado pela minha consciência. E não só com isso, com todos os elementos e elementais do reino mental, a mente estuda, arquiteta, determina e materializa os desejos que eles são peculiares na matéria que está em torno. E essa matéria é sempre formada por seres inferiores incontáveis em processo de evolução nos quadros do universo sem fim. Então não só eu posso criar, como nós vemos as pessoas, os seres conscientes que conversam com as flores, com as plantas, que não só transferem, como Camille Flammarion fala, átomos de carbono como adubo para a planta, mas sim estados de consciência. Porque imagine onde Jesus estava antes de vir ao nosso planeta. Alguns falam que ele só encarnou, nunca reencarnou. Pessoalmente, eu vejo de uma forma diferenciada, mas ninguém tem que ver da forma que eu vejo. Porque se ele é o governador supremo do planeta Terra, ele é a consciência geradora. Se eu, espírito, através da minha mente para chegar no meu corpo físico, a cada 24 horas, 95 mil estados da minha consciência vêm ao meu físico. E nós chamamos isso de processo reencarnatório, porque Allan Kardec fala que o pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. Então, se eu encarno por meio do pensamento 95 mil vezes, quantas vezes será que Jesus encarna em nós? Porque Bezerra de Menezes fala que ele está voltando no comportamento de cada um. A cada hora ele envia, no mínimo, fótons como expressão da sua mente,
a nível macro ou no nível macro, para que as nossas mentes possam captar. E vários autores falam isso. Vamos ficar só com 2 ou 3 deles. Ramatiz fala que evangelho é algo que a mente crística capta da mente cósmica e transfere para as outras fontes captadoras de nosso sistema solar. E nós vemos Augusto Paiva falar que estas fontes captadoras, no nosso caso Jesus, vai transferir este evangelho para a mente humana, que vai condensá-lo em nosso perispírito ou em seu perispírito e transferi-lo para o corpo físico. Agora o pão da vida é uma força que gera e nutre. Então o evangelho agora pode ser a bioenergia que está gerando e nutrindo as nossas células. E ao mesmo tempo, se não desperdiçarmos essa energia, nós vamos transformar o nosso corpo físico, ou essa energia, no corpo físico para o perispírito e dele para o espírito, num processo de promoção. Mas agora veja a beleza. Aí o Emmanuel informa que o evangelho está em nossa consciência, nos mais íntimos refúgios da consciência e do coração. Só que o Espírito Sheila fala que cada reino tem um evangelho, cada evangelho tem a sua linguagem. O Espírito Caena que o evangelho está nos peixes, nas aves, na água, e Miramês que o evangelho está em toda a natureza. Agora, alimentar é trazer o evangelho do Cristo, o pão da vida, para dentro de nós. Então, agora o agricultor fez todo o seu trabalho, os auxiliares também, tudo que eles pensaram, sentiram, falaram e agiram antes, durante e após, fora gravado nessas consciências da batatinha, do chuchu, do morango, de tudo. E agora está ali na nossa cozinha. E agora somos nós, os cozinheiros, que vamos atuar nesses elementos. E Allan Kardec, por estudar magnetismo por mais de 3 décadas, antecipou a informação em obras póstumas na Revista Espírita que nós podemos interferir na estrutura das coisas e das pessoas, com ou sem a presença. Quer dizer, onde meu pensamento está, aí estou eu já fazendo esse processo. E ainda na obra Gênesis, no capítulo 14, que o magnetismo de minhas palavras poderia agir no físico e no moral de um ser humano, ou de algo ou de alguém, não precisa só ser um ser humano. Ele falou que se o médico soubesse o magnetismo das palavras, ele curaria os pacientes, porque ele iria interferir na estrutura física do paciente e ao mesmo tempo na estrutura moral. E nós vemos agora o cozinheiro, conforme a engenharia de alimentos na atualidade. Ele interfere de tal forma na estrutura dos alimentos que quando alguém come o que ele confeccionou, ele altera a estrutura do DNA de quem comeu. Ou seja, ele pode curar uma pessoa com o alimento. Mas veja essa experiência da ciência. Eles pegam o material genético de um ser humano, naquele momento, para fazer o teste, coloca aquele material no laboratório e os seres, no mesmo prédio do laboratório, vendo filme de terror, de comédia, de romance, e vendo que as suas emoções refletiam de imediato, sem lapso de tempo, no material coletado. Então, a parte de nós, vamos imaginar que seja o sangue, que seja um pedacinho dos nossos tecidos, está lá no laboratório, e eles foram afastando depois no laboratório móvel até 600 km de distância. E não havia lapso de tempo, a expressão da emoção e o seu efeito no material doado, que estava no laboratório. Agora imagine você. Uma radiação. Exato. Então a minha emoção refletindo no meu material doado, parte do meu sangue, um tecido, 600 km de distância, refletindo sem lapso de tempo. Agora imagine que um único átomo contém todos os elementos da Terra. Ele é um ser vivo, porque é um aglomerado de forças vivas que nasceu da matéria mental, que é composta de seres vivos. E agora o pé de alface, que é uma síntese de energias humanas, minerais, vegetais, animais, na síntese consciencial. E agora eu coloco uma folha de alface no prato, tempero a outra com limão, que eu temperei as duas, nem vou falar demais. Com limão, trouxe uma para cá, a outra ficou ali meia hora, 1 hora no máximo, né, Gilmar? Ela fica pretinha, queimadinha, e o desacerto, o desajuste, o desequilíbrio que eu causei àquela folha não vai interferir no que eu trouxe para dentro de mim, não é isso? Porque no sangue humano, no tecido humano, a mesma lei que rege os microelementos rege também o macro. E as pessoas querem sarar, não é isso? Então, como sara se eu jogo parte do alimento no lixo, ou se eu tempero um alimento e jogo
deixa que o vinagre, seja lá o que for, mate aquele estado consciencial e acha que nele não vai falar nada para o que eu trouxe para dentro de mim, sendo que ele é parte do que entrou para dentro. Por isso, o planejamento e o respeito à vida é o meio que Hipócrates, como pai da medicina, há quase 24 séculos já tinha entendido, que seu elemento seja o seu único medicamento. Então nós podemos nos curar, porque a ciência prova que eu posso alimentar com o pensamento, com os olhos, com o tato, com o olfato, isso nós já sabemos, por meio de uma leitura, de uma palavra, de uma música, de um relacionamento e etc. Mas eu já falei demais, eu vou deixar agora vocês dois, para ver se o negócio ficou claro, se eu estou complicando. Sebastião, cada reino inframinal, vegetal, mineral e animal, se compõe de elementos que comandam e elementos que são comandados. Certo? Quando nós adquirimos, por exemplo, quando nós vamos fazer a ingestão desse pé de alface, como você supôs, nele há elementos que comandam e elementos que são comandados. Pois bem, os elementos que são comandados, eles são, de certa forma, contêm menos evolução que os elementos que comandam, né? A lógica nos diz isso. Nessa absorção para o meu corpo físico, os elementos comandados, eles tendem a ficar no meu corpo físico, e os elementos que comandam, se já estiver num determinado nível de experiência suficiente para tal, eles vão ascender, por assim dizer, ao meu perispírito, ou já vão se integrar como matéria psi no meu perispírito, ou vão continuar no meu corpo físico obtendo mais experiências até galgar esse nível. Partindo do princípio das informações de Maria João de Deus em Cartas de uma Morta, ela fala que seres encarregados de executar os decretos do Altíssimo, imagine Jesus e outros, eles auxiliam o reino mineral, vegetal, saturando esses reinos das suas consciências embrionárias com as suas poderosas mentes. Então, quem é esse elemento que comanda? O reino mineral e vegetal. Nem vamos falar da proteína animal. E agora, quando eu vou comer, se eu tiver a consciência e mastigar, e sabendo que no íntimo da boca tem mais de 35 milhões de glândulas que extraem o elemento que comanda, para que eles vão direto para o corpo perispiritual, a primeira camada, o modelo organizador biológico, que são elementos que comandam, e a outra moçada vai passar pelo sistema digestivo. Mas se eu não estou em harmonia, os elementos que comandam são expulsos de cara. Perca esse potencial. Já perco o potencial que comanda. E às vezes eu não tenho elementos que comandam, porque se o meu corpo às vezes está enfermo, é porque eu já expulsei os meus elementos que comandam. Quanto mais elementos comandam, mais saúde física. Mais saúde física. E esses elementos que comandam, eu posso extraí-los da consciência dos comandados sem matar a forma. Que é o que nós colocamos no livro, no capítulo 10º. Isso, né, nós vemos com Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, orientando casas espíritas que extrai o elemento que comanda da natureza sem matar a forma, vindo direto para a mente, para o perispírito, para essas estruturas gerenciadoras do corpo biológico, sem matar os vegetais. Um convite. Um convite. Uma afinidade, uma sintonia. Exato. Por isso que quando temos essa consciência expandida, ou esse despertar de consciência, nós vamos medir o tamanho da nossa necessidade. Não agora o tamanho do nosso estômago, que às vezes pode, por conta dos instintos, das propostas do meio, comer além da conta. Então nós vamos mastigar mais, e quando mastigamos sabemos que estamos criando elementos que agenciam, vamos colocar assim, os elementos que comandam. Porque agora nós vamos criar enzimas, que são hormônios, representantes da nossa consciência, apresentando a nossa proposta. Quer dizer, o campo de atração, falando a ele quem somos, nos apresentando, nós somos isso, e desejamos que vocês entrem no nosso universo para aprender aquilo. Nós vamos apresentar a nossa proposta, nós vamos visualizar o corpo saudável, onde vou trabalhar com esse corpo saudável, o que vou fazer em se tratando de pensamento, ideias, palavras, condutas, para transformar esses elementos que comandam e esses comandados em partes integrantes da nossa consciência, que é o que nos mostra Pietro Baldi, por exemplo, na obra A Grande Síntese. O alimento físico de hoje será parte da nossa consciência amanhã. Quando você citou aquela passagem anterior, que o espírito comanda os reinos inframinais, nesses reinos inframinais, o espírito vai dispor, vamos dizer, da sua matéria psi
que se compõe de inúmeras ou miríades de mini-consciências, microconsciências, certo? É um processo natural de aprendizado, é um grau de aprendizado, aonde já o espírito, vamos dizer assim, disponibiliza algo de si para uma experiência exterior, no sentido de angariar experiência por aquela matéria, certo? E ajudar aqueles reinos inferiores. Nós, como espíritos, você também falou isso, mas no trato com a Terra, no trato com os reinos infrahumanais, nós também podemos e devemos utilizar com consciência esse processo para melhor aproveitamento dos processos evolutivos, tanto desses reinos, como no sentido de aprendizado também para nós como seres imortais que somos. E, mediante tudo isso daí, só uma outra colocação, depois você acresce com algum comentário devido, a matéria psi do perispírito, vamos dizer, aquela que ingressa primeiramente no perispírito, ela também irá galgar os degraus e evoluir acima para os níveis mais sutis do perispírito, né? Entendido dessa forma. E essa matéria psi será aquela que nós vamos dispor como matéria mental através do pensamento? Vamos lá então. Hernani Guimarães Andrade, o cientista respeitado em mais de 140 países e muito pouco conhecido no meio espírita. Então ele fala que esse psiátomo, que já galgou esses vários estágios retardatários, ele também acredita que o elemento é único, não existe matéria e espírito, mas são estados da mesma consciência. Ele fala que o primeiro núcleo desse psiátomo, que é o bio, já é composto a partir dos minérios. Então, através da atração, da sensibilidade e da inteligência, ele vai construindo essas faculdades de organização, que é a parte bio, de percepção, que é o núcleo intermediário, e de inteligência, que vai na futura consciência. E ele mostra que o primeiro núcleo do psiátomo já seria a consciência dos elementos comandados retardatários, e é ele que, no trato da organização e manutenção da vida, compõe o segundo núcleo, que é o que nós chamamos de percepção e memória. E esses estados do segundo núcleo nós podemos já chamar de mental e emocional no plano menor, aqui da personalidade, porque no plano mais profundo é o que nós chamamos de percepton, ou melhor, de intelecton, que é a inteligência e consciência, que é o mental e emocional superior, que já compõe o terceiro núcleo. Mas o segundo núcleo só se constitui quando o primeiro age, orientando o que estão na retaguarda, ele constrói esse cabedal do segundo, por trabalhos prestados e aperfeiçoamento do que ele tem. E o terceiro núcleo, quando o segundo atua no primeiro, que atua no retardatário, compõe esse terceiro estado de consciência. Então, o que nós chamamos de matéria mental hoje é o que já estiveram nas nossas camadas mais simples estados de consciência do perispírito, que ontem tiveram no corpo físico e nos reinos retardatários. E hoje, como matéria mental, vai ser no amanhã, como Joana de Anjos fala, que a mente desperta. Quando ela desperta, ela se torna o eu superior, o Cristo interno. Então, essa parte de matéria mental, quando se conscientiza e age em obediência ao Cristo interno, ela se transforma em partes integrantes desse Cristo interno também. E nessa evolução, chegando ao ponto da matéria mental, no caso o intelecto, esses elementos sempre ficarão agregados ao espírito. O espírito, como a gente disse agora há pouco, que dispôs eles nos reinos infrahumanais para coordená-los, mas essa matéria psi, no nível de intelecto, ela ganha mais liberdade no espírito? Quanto mais pura agora, ela vai ganhando estados de consciência cada vez mais abrangentes, uma liberdade de ir e vir mais ampliada, e quanto mais ele tem esse terceiro núcleo, que é com ele que se forma o espírito, a consciência, com o segundo, o perispírito nas suas camadas intermediárias, e com o terceiro núcleo, ou o primeiro aqui no terceiro mais nobre, o intermediário, o perispírito nas suas camadas intermediárias, e o primeiro núcleo como modelo organizador biológico. E quanto mais ele experiencia retornando aos estados para auxiliar os que estão na retaguarda, mais ele expande o terceiro núcleo. E esse terceiro núcleo, a tendência dele é tornar-se o amor incondicional. E esse é o espírito, uma síntese de virtudes. Então esse terceiro núcleo é o que transforma na consciência indestrutível
Então não tem como destruir esse terceiro núcleo. O segundo nós já sabemos que a gente pode até dar uma meia desorganizada no caso da chamada segunda morte. O primeiro às vezes também. Mas esse terceiro, jamais a gente consegue desintegrá-lo. Para a gente dar uma arrematada nesse assunto, você disse sobre o Cristo, né? Que nós somos células, de certo modo, do corpo do Cristo. Essa evolução que a gente está citando dos elementos até o nosso espírito e daí em diante, como diz, afora no universo, a gente vê uma hierarquia perfeitamente onde uma consciência maior direciona e coordena as consciências menores em sua evolução. O Cristo que coordena o nosso sistema solar, ele também já galgou esses mesmos degraus que nós estamos e do qual nós fomos células do corpo dele. Assim como hoje nós estamos com esses elementos menores fazendo parte do nosso espírito e os preparando para que quando o nosso espírito esteja no nível superior, eles possam ocupar os graus mais inferiores de aprendizado e crescimento e se tornando, por sua vez, espíritos que terão outros elementos menores em si, outras microconsciências em si, e é um ciclo infinito. E nisso se baseia a própria evolução do universo? Exatamente. Porque se no passado recente ou remoto, e eu vou dizer mais ou menos assim, fomos átomos psi, que junto com outros átomos formávamos moléculas psi nesse corpo do Cristo. E mais tarde, células psi. Aí sim, somos células do corpo do Cristo nesse sentido mais sutil. Um dia, células físicas, outro momento, células psi. E como espíritos guias da humanidade, quando chegarmos ao estágio no Chico Xavier, no Bezerra de Menezes, do Amado Teresa, agora esses seres guias da humanidade formam a consciência com a capacidade de governar o planeta Terra, enquanto Jesus já tinha falado há muito tempo, eu estou indo preparar outro lugar, e deixou alguém no comando. Naquele momento eles falam os chamados 70, que eram os mais fiéis e preparados para isso. E quando nós nos transformamos no Cristo como governador de um planeta, vamos supor que ele já estaria governando o sistema solar. E quando nós estivéssemos prontos com todo esse universo de possibilidades que nós vamos atraindo, ele já estaria no governo de uma constelação e nós assumiríamos o sistema solar. E assim ao infinito. E a total integração de todos os Cristos é o que nós chamamos a consciência cósmica, ou arquiteto cósmico. Então, o encadeamento perfeito desde vamos dizer, a matéria elementar, desde os princípios vitais até Deus. Tudo segue um encadeamento perfeito. E isso, pelo menos para mim, no meu ponto de vista, nos dá um conforto muito grande nessa nossa sequência evolutiva, por saber que tudo está sob uma orientação maior, né? E que tudo o que a gente passa nessa nossa vida, que todos os trajetos, que todas as tribulações, por assim dizer, porque nada mais que são que aprendizados, existem tão somente no sentido de nos pôr em direcionamento, num eixo, vamos dizer assim, de equilíbrio para com as forças da vida, para com o nosso próprio ser, né? Para que a gente possa comandar aqueles que estão ao nosso comando, com discernimento, com fraternidade, e levando-os como verdadeiros irmãos ou mesmo filhos de nosso próprio espírito. É exatamente isso. E para finalizar, nós já estamos no final do programa, nós agradecemos a sua presença mais uma vez, Gaspar, e até o próximo programa, que será uma alegria tê-lo de volta, Gilmar Lopes. Então veja, Deus é unidade e variedade, então vamos bem devagar. Então Deus, dele saem os princípios inteligentes, forma todas essas realidades. É como o ditado que fala, saímos de Deus e a Ele retornaremos. É um eterno ciclo. E o Espírito também é assim. Então sai com os princípios inteligentes, transforma-se em Cristos e há a integração dos Cristos cósmicos na consciência. E é um eterno ciclo. Isso em nós e na consciência cósmica, o mecanismo é o mesmo. Então o tempo todo nós estamos fazendo isso como Espírito, assim como tudo no universo. Pense a respeito disso, raciocine, experimente isso na vida prática, no pensar, no sentir, no falar, no agir,
e voltamos a semana que vem para continuarmos o nosso assunto agora dentro do processo de autocura. O que esse conhecimento que ficou meio complexo no programa da semana passada e agora clareou um pouco mais nessa, ele vai ficar mais palpável na semana que vem. Paz e luz e muito amor a todos e até lá.